Boa tarde, vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook PT na Câmara e pelo Facebook do deputado José Neto. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto com o deputado. Boa tarde, deputado José Neto. Boa tarde, um prazer imenso para todos vocês. Um abraço especial para a Feira de Santana, minha cidade, para a Bahia, para todo o Brasil. Nós hoje temos muitos assuntos na pauta, né? Brasília pegando fogo, aliás, o Brasil inteiro, né? Esse governo Bolsonaro, que é o inimigo número 1 da educação brasileira, está se confirmando cada dia mais, anunciando cortes e cortes na educação. E o Brasil não está parado, né? Os estudantes foram às ruas ontem, em pelo menos 100 cidades brasileiras, mostrar que não vão aceitar passivamente esse corte. A gente vai começar falando desse assunto. Deputado José Neto, como é que o senhor está vendo essa mobilização dos estudantes contra essa loucura do governo Bolsonaro, do ministro da Educação, que quer tirar dinheiro da educação pública? Olha, para mim está muito claro, acabei de vir de uma reunião com o senador Paim para discutir a Previdência lá na Comissão Mista, Senado e Câmara, e o desmonte do Estado brasileiro é algo que está acontecendo em todos os setores. Vocês estão acompanhando, a Previdência é uma clara demonstração disso. Tirar 1 trilhão e 100 bilhões do setor produtivo, de dentro do mercado, de dentro dos municípios, fragilizando ainda mais a rede de proteção social do Estado, as obrigações que o Estado tem com relação ao atendimento das pessoas. Aí depois, do outro lado, vem a própria desmoralização das Forças Armadas, que é algo que nós tivemos nossos conflitos. As Forças Armadas deram o golpe. Quando chegamos ao governo, respeitamos as Forças Armadas. Tivemos um diálogo respeitoso, um diálogo de reconstrução. O que nós estamos vendo nesses últimos dias, agora principalmente no fim de semana, é uma desmoralização das Forças Armadas, que também representam os interesses do Estado brasileiro. E com os estudantes ontem, em todo o Brasil, especialmente na Bahia, nós estamos mostrando que não vai ficar barato. Nós vamos resistir. E isso tem que ser dito para que a gente entenda, primeiro, que não é só um corte orçamentário que vai na ordem de quase 8 bilhões. Quase 8 bilhões. Isso não afeta apenas as questões intelectuais, culturais, a universalidade do conhecimento das universidades e da proposta que nós temos de civilização que passa pelas universidades públicas federais, mas isso afeta também as economias já fragilizadas das regiões que essas universidades estão instaladas. Eu peguei aqui um dado agora há pouco, a UFRB Baiana, que é uma universidade que tem mais de 70% do seu público, dos seus estudantes, nas famílias que recebem até um salário mínimo e meio de renda. E isso é bom que seja dito, que tem um discurso de corredor que eles falam que as universidades federais é uma balbúrdia e que atende aos interesses das elites. Eles dizem isso aqui. E só lá, de 51,3 bilhões, o corte é de mais de 16 bilhões. Ou milhões, melhor dizendo, 16 milhões. Então isso demonstra que de 51 para 16, vejam que baque no custeio e no financiamento e no investimento das universidades públicas, isso em todo o Brasil. Na UFPA, eu peguei um dado aqui agora, muito grande a perda, gente, as universidades federais, elas estão, só na UFPA aqui, a perda da UFPA é de 37,3 milhões. Esses recursos deixam de circular onde? Nas economias, que também é importante que isso seja dito. Ademais, o grande mote é a questão científica, a questão estrutural. Nós, na Bahia, inclusive estamos nesse momento enfrentando dificuldades nas universidades estaduais, tem quase 5 anos que nós estamos fazendo um enfrentamento das dificuldades, ampliando recursos nas universidades. Isso nós saímos em 12 anos de 360 milhões para 1,3 bilhões. Vamos chegar agora a mais de 1,5 bilhões. Isso até o ano passado. E isso é demonstração. Saímos de 3,4% de investimento nas nossas universidades
para alcançarmos 5% do orçamento. Isso vai na contramão do que está sendo feito a nível federal. E quando a gente vem reclamar aqui desse corte, a gente vem dizer, não é dessa forma que a gente enfrenta as dificuldades nas universidades que já eram latentes, especialmente nas universidades federais. Deputado, contextualizando, né, esse corte absurdo que o governo federal anunciou para a educação como um todo, atingindo principalmente as universidades e começando pela Universidade de Brasília, da Bahia e do Rio de Janeiro. A gente tem dados aqui, inicialmente a perda da UNB é de 38,2 milhões. É significativo. Na Bahia, 37, como o senhor já disse. 37,3 milhões. E na Universidade Fluminense, 44 milhões. São recursos para custeio e investimento. Algumas universidades já dizem que em 3 meses vai começar a faltar dinheiro para pagar conta de luz, para pagar conta de telefone, fora os investimentos e os projetos que estão em andamento. A Universidade Federal, só para contextualizar, já vinha devendo os seus terceirizados 4 meses. A segurança das universidades, dos campos das universidades, da Universidade Federal da Bahia, já vinha passando um grave problema. Porque lá, inclusive, a empresa que presta serviço já vinha colocando isso publicamente, que está segurando as pontas, mas já vai entrar no 5º mês de atraso do pagamento das parcelas da empresa. Claro que isso compromete a segurança dos nossos jovens, dos nossos estudantes, dos nossos funcionários, de toda a comunidade todo universitária. O funcionamento da universidade. E eu me lembro, eu estudei na Universidade Federal da Bahia. Então, o campus, são cidades dentro de Salvador. São cidades no interior. São campos que alguns afastados, inclusive, do centro da cidade. Precisa dessa estrutura. Ou né? afastados ou com vida própria. E precisam de estrutura de segurança, estrutura de limpeza, estrutura de assistência. E essas estruturas estão seriamente comprometidas. Só para citar para o nosso telespectador que está nos acompanhando, a maldade da tesoura do governo Bolsonaro, no geral da educação, serão cerca de 7,9 milhões, sendo que para a educação básica o corte vai ser de 39,68%, vai perder 2,4 milhões. As universidades como um todo vai atingir 60 universidades no Brasil todo. É um corte de 25,38%, cai de 8,9 milhões para 2,2 milhões. Os institutos federais também têm uma perda significativa, 34%. Comecei agora há pouco, na minha cidade tem o IF Baiano, e eles colocaram, olha, Zé, o diretor de lá, disse, a situação gravíssima, eu liguei para ele agora pela manhã, preocupado, porque quando eu vi essa notícia, falei, como é que estão as coisas muito difíceis, nós não vamos chegar até setembro, isso é o Instituto lá de Feira, da minha cidade, mas nesse caso são todos, em todo o Brasil, eu vi aqui até os cortes, né, e é uma situação também lastimável. Corta até no FIES aí, né, deputado? FIES, inclusive, olha, tem uma coisa que está acontecendo, as universidades, as faculdades particulares, elas se disseminaram em todo o país. Por quê? ProUni, FIES, não é isso? E o governo federal fez uma política durante o governo Dilma e durante o governo Lula de ampliação de oportunidades. E isso gerou o desenvolvimento das faculdades públicas e hoje as informações que nós já estamos tendo aqui primeiro já é um grande problema com relação à inadimplência, que muitas vezes o estudante fez um parcial, né? Fez um financiamento parcial, ele não está conseguindo pagar nenhum parcial. E essas faculdades, muitas delas estão passando grandes dificuldades, algumas fechando as portas. E esse corte vem no momento onde só para essas faculdades, esse corte do FIES vem na ordem de 20,9%. Imagina se já vinham com dificuldades, já vinham com a corda no pescoço. Você cortar 20%, com certeza esse baque vai ser assim, de forma tranquila, posso dizer isso, porque eu estou conhecendo de perto a realidade dessas faculdades, que têm reclamado, inclusive publicamente, elas vão ter um baque maior agora e provavelmente muitas delas vão fechar portas. Vai inviabilizar o curso superior para muitos estudantes, porque o FIES é uma forma que foi extremamente benéfica nos governos Lula e Dilma, que proporcionou a entrada de milhares de jovens nas universidades. Sem esse financiamento estudantil,
muitos vão ter que trancar, não vão conseguir se manter estudando, né? Teremos menos estudantes com curso superior. Não, isso afeta todo o processo de desenvolvimento intelectual. Olha, quando nós chegamos em 2014, já tínhamos um grande investimento sendo feito na formação de nossos jovens. Que, aliás, um dos grandes gargalos que nós encontramos no segundo governo de Lula era o quê? Formação de jovens. E nós fizemos o quê? Ampliamos cursos técnicos, escolas técnicas, e fizemos parcerias importantes, como as parcerias que foram feitas com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que é através de quem? Através do Sistema S, que também está sendo atingido. Porque a gente está pensando, as pessoas estão pensando lá, eu conversei muito fim de semana com um amigo meu, médico, dizendo que era a favor da Previdência, que tinha que ser, que nós éramos radicais, que não sei o quê. Falei, amigo, Previdência tem que ser cuidada de vez em quando, tem mesmo. Nós fizemos 2 mudanças importantes na Previdência. Agora a gente não mexeu com quem ganhava pouco e quem estava no sistema, no regime geral. Afetou muito pouco o regime geral. E o regime geral é quem ganha até 4 salários mínimos. Essas pessoas são responsáveis pela economia do país. Aí eu perguntei a ele, vem cá, me diz aí, tu tem esse dado que eu sei que você está tudo no computador, você tem. Quem é o seu cliente maior? Sabe quem era o cliente maior dele, na clínica particular dele? Que ganha até 4 salários mínimos. Que vão ser os afetados diretamente com essa política. E essa política afeta diretamente o comércio, a indústria, enfim, afeta a todos. E a gente às vezes se perde nessa, achando que as coisas vão acontecer só num plano, que vão acontecer só para os trabalhadores, que vão acontecer só na universidade, que vão acontecer só naqueles nichos da sociedade. Não. Vão atingir, essas medidas vão atingir a todo mundo. Vai atingir, quando a gente estava lá com o Sistema S, ajudando o Sistema S, é porque nós sabíamos que o Sistema S apresentou uma formulação onde os nossos jovens, inclusive Lula vem de onde? Do Senai, que os nossos jovens estavam sendo preparados para o mercado, porque nós estávamos preparando o Brasil, e o Brasil mostrou que é possível, isso é possível ser feito, para crescer, para ampliar o seu desenvolvimento no interior, para qualificar a sua mão de obra, para ter mais cursos superiores, para ter mais formação técnica, para ter o Sistema S funcionando a contento como vinha. Eles estão cortando recursos em todas essas áreas. Eles estão preocupados com os números que vão ser apresentados por capital internacional. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo com a nossa indústria, que a semana passada teve o menor desempenho. Vergonhoso. E todo o tempo onde foi avaliado o desempenho da indústria foi agora. E isso, hoje pela manhã, cresceu absurdamente o endividamento do cartão de crédito. Com juros brasileiro, altíssimos. com juros altíssimos. Quer dizer, quem está ganhando com isso? Quem é que está faturando com isso? Então, claro que tem que fazer mudança na Previdência, como nós fizemos 2. Mas fazer mudança na Previdência sem mexer no âmago, para mim, de uma questão que tem que ser tratada. Que nós, inclusive, vamos fazer autocrítica aqui, nós não conseguimos enfrentar como deveríamos. Por quê? Porque a gente não conseguiu o apoio do centro. E esse centrão agora, ele tem que acordar. E esses que dizem que são governo e que são liberais, que eu não sei nem o que é que são, que eu não consigo pegar. É de acordo com o vento, né? Eu não sei o que é esse liberalismo deles que... Então vamos embora. É para ser liberal, então vamos fazer a política que está acontecendo em Portugal com relação à cobrança de impostos para quem ganha mais. Vamos fazer como nos Estados Unidos, que o imposto é progressivo. Paga mais imposto quem ganha mais. Aqui é regressivo. Paga quem ganha menos. Eles não aceitam. É na mercadoria aqui, é o imposto indireto, que está errado. O imposto tem que ser... Até quem vai lá nos Estados Unidos perguntar que os grandes ricos acham. Se eles acham que é melhor menos a mercadoria circulando com preço menor e ele pagando um pouquinho mais lá na ponta, mas vendendo mais, ou se é melhor fazer o que está fazendo aqui no Brasil? E viabilizando a indústria, viabilizando o comércio, viabilizando... Porque eu até acho que tem que mexer na estrutura tributária para valer, sabe onde? Lá nos impostos que tem que ser progressivos. Aqui não. As grandes fortunas não pagam, tem que pagar. Olha lá, Neymar fez o negócio dele, não foi? Quando ele foi lá para a Espanha, o que ele queria? Pagar aqui. Porque aqui ele pagava o quê? Não chegava a 9%, se eu não me engano. E ainda consegue sonegar, né? Sonegando, porque lá ele paga mais de 40%. E aqui, então a gente tem que enfrentar esse debate e passar, inclusive, para os setores médios da sociedade, como eu passei para esse amigo meu médico, que ele perde muito também, que o cliente dele está sendo estrangulado em todo momento. Está pensando que essa situação das universidades fica só na universidade?
fica só nos campos, fica na produção intelectual, científica, cultural, universal, tão necessárias para construir o nosso caminho de civilização? Não. Fica também na economia. Imagina a Cruz das Almas, como eu disse agora há pouco. Imagina Cachoeira. Estou dizendo aqui, imagina a Feira de Santana. Que vão perder essas economias, que os professores que recebem seus salários, os funcionários que recebem seus salários, os investimentos que são feitos no custeio e no investimento das universidades vão para onde? Vão para os Estados Unidos? Circula ali. Vão para a Alemanha? Vão para Israel? Circula na própria cidade. Na própria cidade, na própria economia, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico também. Com certeza. Deputado, só para a gente passar para outro assunto, vamos já professores, alunos. Ontem foi uma demonstração muito grande dos alunos dos institutos federais. As universidades têm indicativo de uma paralisação para o próximo dia 15. A saída é essa mesmo, essa movimentação na rua para dizer em alto e bom som que não pode mexer na educação, que é base em qualquer país. E aqui na Câmara também, parece que a frente, vocês se reuniram hoje e a frente sinalizou para obstrução aqui na Câmara, enquanto não reverter esses cortes para a educação? Olha, eu acho que em tudo no Brasil, o que mais resolve o Brasil é o povo na rua, a população nas ruas, a pressão popular, não só nas ruas, mas também nas redes sociais. Agora mesmo eu vim no debate aqui no Congresso sobre internet, que é um outro problema que a gente vai ter que... Continua aí montada uma rede de fake news, inclusive tentando forjar uma imagem deturpada das universidades federais. Esse fim de semana todo eu recebi vários apps de várias pessoas, olha o que estão falando, porque ele traz para o plano moral. Eles não conseguem enfrentar, e aí eles não desmontaram o palanque, que uma hora vai cair. Está caindo já. Já está caindo, já está caindo já. Já está caindo e caindo muito. Vai cair mais, porque eles ficam no plano moral, né? Aí mostraram as imagens de uma festa da universidade. Pelo amor de Deus, eu não fui tanta festa da universidade, as pessoas têm liberdade, estão lá na festa, bobagem, uma coisa assim. Aí mostram isso como essa universidade deturpando, naquela mesma pegada de dizer que as universidades são balbúrdia. Quando eles esquecem de lembrar que a grande parte, que a maioria absoluta da produção científica desse país está dentro das universidades públicas, especialmente as federais e estaduais. Que a gente tem um caminho a seguir, que é um caminho de enfrentar as dificuldades para melhorar essas universidades, que não são poucas. Eu sei porque eu fui líder de governo e vi as dificuldades que o governo da Bahia enfrentava para a gente encontrar mais recursos, para ampliar de 3,4 em termos de 10, 11 anos, para chegar em 5% do orçamento. No estado pobre, que é o 21º em orçamento per capita, éramos o 25º, descemos para o 21º, mas estamos longe do que a gente quer. Por quê? Porque é um esforço, principalmente nos estados do Nordeste. Vai no Piauí, que é esse esforço também, vai no Maranhão, que é esse esforço, vai no Ceará, que é esse esforço. Agora, tudo isso vai na contramão do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo outra coisa, eles estão dizendo... Então, eles estão vendendo esse fake news, estão vendendo essa imagem deturpada, e a gente precisa mobilizar nas ruas, nas redes sociais, e precisa de mais argumento. Inclusive, hoje a gente discutiu muito aqui para viabilizar, munir nossa militância, munir a cidadania, munir as pessoas que têm consciência do Brasil que estamos vivendo, para que essas pessoas tenham mais condição de levar esse embate, de ir para dentro das igrejas, ir para dentro do futebol, ir para o bar, ir para a rua, ir para a família, ir para o vizinho, para a gente ir mostrando que não tem jogo, um processo apenas político. Está em jogo como nunca esteve a destruição do Estado brasileiro, de nossas instituições, de nossa economia. Aquilo que foi dito nos Estados Unidos, o presidente disse, vamos destruir o que eles fizeram, para a gente reconstruir o quê? Reconstruir com o quê? Com o que eles vão reconstruir? Entregando a Petrobras? Pergunta aos americanos se eles entregaram o petróleo deles. Pergunta aos alemães. Pergunta aos franceses. Pergunta a Israel por que tem aquela briga lá da faixa de Gaza. Por que aquela briga? Aqui não, aqui a gente tem que entregar. Aqui nós temos que entregar a Amazônia como eles querem, temos que entregar o petróleo. Há poucos dias a gente viu a França numa briga da Renault. Não foi isso? Uma confusão com a Renault. Não foi isso? De que a Renault? A Renault
Sabe quem é majoritário na Renault? O governo francês. Oh, mas aqui no Brasil não disse que tem que vender tudo? Olha, inclusive nós do PT fizemos privatização. Nós fizemos privatização com o pé no chão, porque realmente o Estado era inchado. Mas quem foi que inchou o Estado? Quem foi que privatizou tudo lá no passado? Quem foi? Quem foi que criou um Estado inchado? Quem foi? Quem foram os responsáveis? Não foram os militares que fizeram todo esse processo de privatização de um Estado absoluto? Foram eles. Agora, o que é? Para entregar tudo? Calma, gente. A energia elétrica nos Estados Unidos, a maior empresa de energia elétrica dos Estados Unidos é uma americana, do Estado. Vamos entregar a Petrobras? Vamos entregar a energia elétrica? Vamos entregar a nossa Petrobras? Os Correios, que vamos já entregar está próximo. Gente, então, olha, é preciso que a gente tenha nesse momento muita capacidade e conteúdo para fazer esse embate com conteúdo. Não adianta também ficar no puxa e estica na rede, xinga para lá, xinga para cá, isso não resolve. Resolve a gente sentar. Hoje esse ponto a ponto aqui é importante. Esse programa, todos os dias, ele traz elementos da conjuntura, com números, com dados. Aqui tem, ninguém veio para cá sem dados, ninguém veio para cá sem números, ninguém veio para cá sem ter, primeiro, mostrando, sem ter a obrigação de mostrar primeiro onde é que estão os ganhos da universidade, onde é que estão os ganhos do salário, agora mesmo com essa política de salário do mínimo, de acabar a política de salário mínimo, também está, sem querer, eles sem querer querendo, eles estão também acabando ainda mais a política dos salários mínimos da Previdência, porque é onde você tem, principalmente no interior, 92% de quem recebe Previdência no interior ganha salário mínimo. Isso é uma tragédia. O salário mínimo é a base, claro, né, para o pagamento do benefício. Exatamente. Então há um processo de inviabilização das nossas instituições em todos os aspectos e de desmonte do Estado brasileiro para montar o quê? Até agora ninguém entendeu. Não tem projeto. Não tem projeto, não tem a não ser a destruição. Deputado, hoje, nesse momento, está sendo discutido, é a primeira reunião formal para discutir plano de trabalho da reforma da Previdência, né? Exatamente nesse momento, que reflete nisso aí tudo, nessa reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria. Já se fala em ceder em alguns pontos, mas a gente sabe que é muito pouco a margem de negociação, né? A oposição aqui, o PT, os partidos de esquerda, têm que se unir para tentar derrotar esse projeto de reforma da Previdência, que reflete nessa renda, que reflete nas economias locais, que reflete na tranquilidade do trabalhador que passa aí 30, 40 anos trabalhando, ter uma tranquilidade na velhice. Eu queria aqui parabenizar e abraçar Timóteo, que está nos acompanhando, Antônia Silva, Robson Silva, Edilza, companheira lá da Bahia, Ivone Alvim e outros tantos que eu vou lendo daqui a pouco, na medida que a gente for conversando aqui. Gente, deixa eu aqui só recapitular uma coisa que eu disse agora há pouco e vou reafirmar. Nós precisamos esclarecer o que está se dando no Brasil e não afeta apenas os trabalhadores. Afeta toda a economia. Eles estão apostando muito de que há uma fragilização muito grande no mercado de trabalho, com esse desemprego nesses níveis, né? Nós estamos chegando aí a quase 14% de desempregados. Isso sem contar que mudaram as regras também do cômputo dos desalentados, que antes tinha uma regra, hoje tem outra. E se a gente botar desalentados por desempregados, com certeza vamos chegar a um número exorbitante que ultrapassa aí a casa dos 17 milhões. E eles estão apostando que todo mundo com medo de perder emprego, ninguém vai se manifestar, vai ficar todo mundo ali amoadinho, quietinho, escondidinho, como se fôssemos com uma música de Zé Ramalho, como se tivéssemos vida de gado. Não vai ser assim. E nós temos que esclarecer aos setores médios e os setores, diria, produtivos desse país, as cadeias produtivas. Está se dando um processo de destruição das cadeias produtivas nesse país, que passa pelo desmonte da economia primária, pelo desmonte da economia de base, pelo desmonte da situação que vivemos já de fragilidade nas economias municipais, essas medidas da Previdência, essas medidas que
que vocês estão assistindo aqui agora com relação aos cortes das universidades, que tem todos os aspectos humanitários, intelectuais, sociais, mas tem também, evidentemente, os aspectos econômicos que têm que ser levados em conta, e levados para que os que se acham inatingíveis nesse processo de discussão dos temas cruciais aqui do Congresso e da vida pública nacional, acordem, porque todos no Brasil vão ser afetados, todos, absolutamente todos no Brasil vão ser afetados. O que você colocou tem que ser a máxima nossa, levar argumentos, levar condições para que nossa militância consiga levar adiante essa movimentação, essa ampliação das insatisfações e para as ruas com essa indignação, mostrando capacidade de luta contra essas reformas da forma que estão sendo feitas, contra essas medidas da forma que estão sendo feitas e contra esse desmonte do Estado brasileiro. Deputado, várias pessoas aqui comentando nas redes aqui, e como sempre, a maioria pede Lula livre, fala de Lula livre. Eu quero ler aqui, a Adriana Silva comentou aqui, vários estão pedindo Lula livre, mas eu vou destacar esse aqui da Adriana, que fala assim: respeito muito as pessoas que têm um pensamento divergente, mas é preciso reforçar que foram os governos petistas, junto com os demais grupos progressistas, os responsáveis em criar políticas públicas importantes. Aí ela cita aqui o ProUni, Universidade para Todos, os ônibus escolares, aí cita, inclusive aqui na Bahia, ampliou o número de universidades federais, na Bahia, mas no Brasil como um todo, ampliou campos e tudo. É por isso que o povo tem saudade dos governos do PT, é por isso que a maioria não entende Lula preso e pede Lula livre. E, nesse ponto também, eu queria que o senhor comentasse, é por isso que não querem deixar o Lula falar. Tem aí, ele deu uma entrevista finalmente, que teve assim, uma audiência enorme no Brasil e no exterior, uma repercussão enorme, e tem uma nova que está para sair aí, provavelmente no sábado, pela BBC, a gente não sabe ainda certo, era para a Rede TV ter passado no sábado, não passou, ninguém sabe o que está por trás disso aí. Os interesses econômicos. O que é que eu vejo? Primeiro que Lula... No começo do primeiro banho de Lula, um dia Lula disse: olha, uma criança de 12 anos consegue governar o Brasil se tiver apoio político e tiver uma direção para as coisas do bem e olhar para o que está acontecendo no país e fortalecer os nossos pobres e aqueles que têm fome de vencer na vida, que têm fome de sonhar, de alimentar seus sonhos, de construir um caminho e ter oportunidades. E isso aconteceu no governo dele. Era o começo do governo, depois a gente viu que o Brasil, o dinheiro mais rico que tem no país é o dinheiro do pobre. É o dinheiro de quem está investindo nos seus filhos. É o dinheiro de quem compra comida diariamente. Quem ganha até 4 salários mínimos é responsável pela grande movimentação econômica desse país. E, com certeza, aqueles que têm dinheiro sobrando e que guardam, que não pagam imposto quando deixam no mercado financeiro ou na poupança, que não pagam imposto quando fazem investimentos financeiros, que não pagam imposto quando mandam esse dinheiro para fora, como muitos fazem. Esses têm que entender e têm que estar do lado dos que alimentam a economia, dos que alimentam a esperança de um Brasil melhor. Não há e não haverá nunca nenhum Brasil, nenhum país que tenha uma situação de melhor condição social, econômica. Não há nenhum país rico no mundo com tantos pobres. Quando a gente viu o dado de 3 semanas atrás, 7.400.000 pessoas voltaram para a miséria, isso não pode ser qualquer triste, coisa. Né? O Brasil voltando para o mapa da fome, isso não pode ser qualquer coisa. E Lula livre, nesse momento, é lembrar que nós temos como solucionar o problema do Brasil. Já mostramos isso. E mostramos isso sem destruir o que encontramos. Quando nós chegamos no governo, tinha o quê? O Plano Real, não era isso? Que tinha sido algo positivo feito onde? No governo Fernando Henrique. Fizemos o quê? Lapidamos uma coisa aqui e acolá, mas mantivemos as bases do Plano Real. A moeda continuou, tinha alguns programas sociais que estavam muito tênues ali sendo engrenados, vale gás, vale não sei o quê. A gente disse, ó, tem uma política que foi feita no Rio Grande do Sul, por um companheiro nosso, e nós vamos trazer para cá essa política que era o Bolsa Família, que é um recurso que você bota R$1 no Bolsa Família,
volta de tributo e volta para a economia em impostos, R$ 1,26. Então não perdia nada. Ganho significativo. Como não perde nada quando você bota dinheiro lá na construção civil? Você bota no Minha Casa Minha Vida 2, na faixa 2 acima, R$ 1 volta 5. Voltam R$ 5. Você bota na faixa 1, bota 1,20. Volta 20 centavos cada R$ 1 que você coloca. Porque volta em imposto, volta em a moeda circulando, volta em consumo no comércio, consumo, né? no comércio e volta em riqueza. É porque há um processo, como eu disse agora há pouco, o senhor Paulo Guedes, ele não conhece o Brasil. Ele não conhece o Brasil. Conhece e nem Chicago, quer conhecer. Né? Ele conhece Chicago. Ele não quer dar o braço a torcer, que a gente precisa. Você sabe qual era o grande sonho do Brasil? Era ver o pré-sal a serviço da educação e da saúde. Era engrenar ainda mais os recursos para a atenção básica da educação e da saúde. Para a gente ver esse país podendo ter mais creches, para as mães. Olha, gente, eu tenho 55 anos. Fiz agora, no dia 31 de março, eu nasci em 64, olha que data. Deixa eu te dizer aqui, gente, repara, eu estudei na escola pública a partir dos 7 anos de idade, porque eu não tinha escola pública antes dos 7 anos de idade. Só veio ter escola pública antes dos 7 anos de idade, com obrigação de ter creche e pré-escolar, com Lula, depois que o Fundeb começou a caminhar. Aqui não está os cortes do Fundeb, que vem aí, cortes do Fundeb também. Foi ali com Lula que ele passou a fazer o quê? Olha, os pobres e as pessoas mais carentes vão ter que ter direito a ter o pré-escolar, que antes só entrava com 7 anos, ou seja, você tinha que ser alfabetizador em casa ou pagar a alfabetização. Minha mãe pagou a alfabetização, eu fiz num particular, numa garagem, lá na Matriz, na cidade que eu morava, na Praça da Matriz. Me lembro da professora Diva, foi minha professora, professora Maria Rita. Então, hoje não existe mais isso, gente. Isso foi um passo decisivo. Eles estão olhando para isso. Você acha que o Paulo Guedes está entendendo que isso aí acontece? Será que eles estão entendendo que a Constituição Civil é um gerador importante do desenvolvimento do país e que está sendo afetada desde o começo do governo? Já havia um atraso de Temer. Tem situações que a Constituição Civil está com 4, vai fazer 5 meses de atraso, em coisas que já foram realizadas, e as empresas indo para o mercado financeiro, indo para os bancos. Claro que isso não está certo. Como não está certo agora, 2 mil desempregados, só em função, sabe de quê? Da política externa com relação às nossas exportações na cadeia do frango. A cadeia do leite sendo afetada, aí, todo mundo com medo do que vem aí, com abertura de mercado para a Nova Zelândia, para o Uruguai, e sem nenhuma proteção do nosso produtor, sem linhas de financiamento que estão sendo cortadas do BNDES. Então, todo esse processo nos mostra a necessidade de chamar os nossos e aqueles que ficaram contra nós também. Nós temos que chamar os nossos para as ruas, para que tenhamos mais elementos para fazer essa mobilização com mais conteúdo e qualidade, e também chamar aqueles que por um engano, ou por um erro, ou por um momento ali, perderam de vista que o Brasil já mostrou ao mundo, com Lula, que nós temos saída e que nós temos condição de superar tudo isso, na medida que valorizemos e demos, claro, condição às pessoas mais carentes desse país terem dignidade, terem condição de viver melhor e ter expectativa de produzir mais com condições de produzir. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, é muito assunto, mas como o senhor mesmo disse, o ponto a ponto aqui pelo Facebook do PT na Câmara, a gente recebe vários deputados da nossa bancada, cada dia com um assunto, esclarecendo o que está em jogo com esse governo, o que o Brasil está perdendo com tantos desmandos, com tantos desmandos e desmanche de políticas públicas e tantas conquistas, né, para trabalhador, para dona de casa, para o estudante. Então, fica aqui o convite para vocês a continuarem nos acompanhando, compartilhe, fale para os seus amigos, faça como o deputado sempre diz, se forme, tenha argumentos, aqui é uma fonte de números, de argumentos, de propostas, né, deputado? Eu agradeço a presença do senhor mais uma vez aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Vânia.
almoçar agora rapidinho, se der tempo ainda, que daqui a pouco tem plenário. E tem gente que acha que aqui você aqui trabalha, né? Você começa às 8 da manhã, vai até meia-noite. Mas eu peço a Deus a saúde para que a gente continue aqui nessa pegada e defendendo os interesses do povo baiano e brasileiro. Obrigado, Vânia, mais uma vez, ao pessoal aqui do Ponta a Ponta pelo convite. Saudar aí também Nelson Raimundo, que está lá nos assistindo, o grande Nelson, Valdo Alberto, tem um bocado de gente aqui. São 4 Facebook só lá, porque tem 3 perfis e tem a página. E tem aqui do PT. Então, queria agradecer muito a todas e todos que nos acompanharam, que nos deram o prazer dessa audiência, e podem ter certeza, aqui na bancada do PT e na oposição, nós vamos fazer a diferença. E vamos para cima. E tomara que o Centrão consiga entender que os erros do passado não podem ser cometidos novamente. E que a gente consiga olhar para o Brasil com um olhar mais fraterno, com um olhar mais generoso, defendendo nossa democracia e defendendo, acima de tudo, a condição do nosso povo viver mais, viver feliz e poder ter expectativa de vida, dando a eles oportunidade, que é o que está sendo tirado agora com esse desmonte do Estado brasileiro. Vamos que vamos, a luta continua. Obrigada, deputado. E a gente despede aqui dizendo não aos cortes para a educação, dizendo não a essa reforma que vai inviabilizar a aposentadoria para milhões de brasileiros e pedindo Lula livre, né? O Brasil está com saudade de governo do PT. Lula livre aí. Livre! Sempre. Obrigada, Sempre. deputado. Eu que agradeço.